Boa noite. Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez diante das 5 perguntas. Vamos direto ao assunto para nós não perdermos muito tempo, né? A gente sabe que quando a gente está dentro da palavra, falando sobre a palavra de Deus ou falando sobre o conhecimento, né? Nunca é perda de tempo. Conhecer um pouco mais nunca é perca de tempo. Então, a gente vai continuar aqui com as 5 perguntas que todos fazem, que todos buscam resposta e às vezes não têm. Eu era uma dessas pessoas que estava buscando resposta para as 2 perguntas que eu falei já semana passada: quem sou eu e por que eu estou aqui? E pela grande misericórdia de Deus, Ele me trouxe resposta, né? Sanando essas coisas que eu tinha dentro de mim e eu sei que muitas pessoas têm. Então, quem sou eu fala sobre identidade, que a gente já falou semana passada, né? Que muitas das vezes nós imitamos outras pessoas por nós não sabermos quem nós somos. Mas viva a sua vida como Deus está te capacitando para viver, que você vai se ver muito mais livre. De onde eu venho? É a segunda pergunta, que fala da fonte, fala de Deus. De onde eu venho? Eu venho de Deus. Isso é o que nós vamos comentar logo depois que nós terminarmos essas 5 respostas com essas perguntas aqui que a gente está fazendo. Né? De onde eu venho? Uns falam que o homem veio do macaco, outros dizem que veio do sapo. Muitas pessoas têm muitos questionamentos sobre esse assunto, né? Mas nós sabemos que viemos de uma fonte verdadeira que é o nosso Pai, o nosso Deus. Por que eu estou aqui? Isso fala de propósito, né? Deus, quando nos criou, Ele já nos criou com um propósito. E nós viemos para essa terra para cumprir o nosso propósito. E qual é o meu propósito? Aquilo que me incomoda, né? Eu choro, eu reclamo de alguma coisa que eu gostaria de mudar nesse mundo. Eu choro ao ver pessoas caídas na rua, crianças passando fome, ou pela política, ou ver velhinhos no asilo, eu gostaria de ajudar essas pessoas, ou quando eu vou no hospital, eu vejo o sofrimento das pessoas, eu gostaria de aliviar aquele sofrimento. Nasci para ser um médico, qual é o meu propósito? Para ser um professor? Quando eu vejo um professor dando aula, eu me vejo no lugar dele. Isso é o seu propósito gritando dentro de você. Você pode estar trabalhando em qualquer outra função da sua vida. Se você nasceu para ser um professor, hoje você pode estar trabalhando numa empresa, sendo um funcionário, tá? Mas você sempre se vê ensinando, sabe? Sempre se vê dando aula, cuidando de alunos, seja na idade que for. Esse é o seu propósito. Um dia você vai chegar lá. Um dia você chega no seu propósito, que você nasceu para isso, você foi criado para isso. Entende? Então esse é o seu propósito, é o meu propósito. Como eu entendi, já que eu falei para você para que eu nasci, né? E eu agradeço a Deus porque eu já estava dentro do propósito na época e só veio confirmar na minha vida. O que eu posso fazer? Isso fala do potencial. Potencial. Qual o seu potencial? As pessoas fazem planos, fazem faculdade, às vezes começam uma faculdade, daqui a pouco param aquela faculdade, começam outra, né? E, e acabam daqui a pouco descobrindo o seu potencial, o que mais grita dentro dela, a sua habilidade. A maioria das pessoas vivem abaixo da sua capacidade, Senhor Jesus. E mas assim, ó, o dia que você descobrir o seu potencial e chegar lá nele, é muito parecido com o propósito potencial, né? É aquilo que é a sua habilidade, né? Mas a palavra de Deus também diz em Provérbios 19:21 que o homem sonha e faz planos, mas Deus sempre realiza sua vontade, entende? Por isso, muitas das vezes a gente está lá trabalhando, fazendo alguma coisa, ou estudando, fazendo uma faculdade que para na metade e começa outra, e daqui a pouco me descobri. Não, você chegou
no seu lugar, aonde Deus colocou o resultado dele. Eu tenho o costume de dizer para as pessoas que a soma de Deus, ela é muito interessante, porque a gente faz uma soma, né? Eu somo aqui 10 mais 10 igual a 20. E para Deus, às vezes, não é igual a 20. Às vezes é igual a 22, às vezes é igual a 19, porque Ele coloca o resultado que Ele quer nas coisas, entende? Aí você diz para mim, Solange, mas se Deus coloca o resultado dele, não adianta nem eu fazer uma soma. Não, faz sim. Faz sim, porque você vai gostar do resultado dele, entende? Porque o resultado dele encaixa com aquilo que nós somos criados. Para onde estou indo? Fala de destino. Para onde eu estou indo? Essa semana até eu estava pensando seriamente nisso, né? Para onde vamos depois de sair desse mundo? Porque eu tinha que comentar com vocês sobre isso, porque é uma das coisas assim que as pessoas mais têm preocupação, saber para onde que eu estou indo. E tem que ter mesmo, né? Mas uma coisa simples que veio na minha mente essa semana é que assim, ó, eu me arrumo para ir no centro, né? Fazer uma compra, comprar um calçado, comprar uma roupa. Eu sei para que eu estou me arrumando. Daí, se tem uma pessoa em casa comigo, ela me pergunta: tá se arrumando, tá indo para onde? Eu sei responder para onde eu estou indo, né? Então, essa mesma resposta é o que nós temos que ter da nossa vida. Eu estou me arrumando, estou vivendo, estou comprando, estou vendendo, estou construindo, saio de casa, volto. O que eu estou fazendo está me levando para onde? Para onde eu estou indo? E às vezes a gente faz essa mesma pergunta para outra pessoa. Mas eu mesmo sei para onde eu estou me arrumando para ir e para onde eu estou indo. Entende? Porque se eu me arrumo para ir no centro, eu sei para onde eu estou indo. Então, quando eu estou caminhando e vivendo a minha vida, comprando, negociando, de que maneira que eu estou negociando? Eu estou negociando com sinceridade com as pessoas ou eu estou dando um driblezinho, passando a perna? Ou de que maneira que eu estou negociando com uma pessoa? Eu sei para onde eu estou indo a partir das minhas atitudes também, sabe? A salvação não depende de Deus, depende de mim. E o Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele quer ser o nosso Salvador, o nosso Senhor. E nós temos que dar a nossa vida para Ele ser nosso Salvador, mas ser o nosso Senhor da nossa vida também, entende? E se Ele é o Senhor da minha vida, de que maneira eu estou vivendo a minha vida e dizendo que Ele é o Senhor da minha vida? Estou correspondendo com esse nome de Deus na minha vida? Estou correspondendo como um filho de Deus? Se existe uma única preocupação que eu tenho que ter, é essa. Como está correspondendo a minha vida? Como que eu estou vivendo? Eu mesmo tenho as respostas das minhas perguntas. E só voltando um pouquinho aqui, eu quero trazer um testemunho de uma pessoa que veio na minha casa. Eu chamei essa pessoa para fazer um trabalho para mim. E essa pessoa fez essas perguntas para mim também. Solange, tu acha que já faz um bom tempo, né? Que essa pessoa me perguntou isso uns 2 anos, mais ou menos. E às vezes a gente pensa que pessoas simples, leigas, que às vezes não têm estudo, não têm nada, elas não têm essa pergunta. Não, elas têm também. E essa pessoa perguntou para mim: Solange, tu acha que a gente veio para esse mundo só para viver e morrer e depois ir lá para o céu de novo? Tu acha que é assim? Que é dessa maneira? Eu sempre estou me perguntando, e eu pergunto isso para minha família, eles dizem que, ai, não faz esse tipo de pergunta, porque a gente não tem as respostas para ti, mas eu sempre fico me perguntando, ele disse para mim, né? Então é interessante, gente, que antes dele me vir trabalhar comigo, um dia antes o Senhor disse para mim que essa pessoa ia perguntar para mim sobre o reino, ia fazer esse tipo de pergunta para mim. Eu disse, não, Deus, essa pessoa não. Eu achei ele muito simplesinho para fazer esse tipo de pergunta. Olha como a gente julga as pessoas, né? E, e quando ele me fez a pergunta, eu olhei muito ligeiro para ele e disse para ele que eu não esperava isso dele. Mas eu respondi
a pergunta que ele me fez, eu disse: eu tenho a resposta para ti, porque Deus também trouxe clareza para mim nisso. E eu quero deixar muito claro aqui que se nós viemos para esse mundo simplesmente para não termos essas perguntas respondidas para nós mesmos, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei porque eu estou aqui. E também não sei qual o meu propósito, eu posso passar por esse mundo sem viver aquilo que Deus sonhou para a minha vida. E eu não posso fazer isso, porque Deus deixou muito claro. Basta eu buscar, que eu vou descobrir para que eu vim para esse mundo. A minha vida não pode ser uma tragédia, porque quando eu venho para cá, morro, sem ter as respostas para minhas perguntas, minha vida pode ser uma tragédia. E isso não é o que Deus quer para mim. Eu tenho que ter respostas para a minha vida. A maior tragédia do homem não é a morte, é ele passar por essa vida e não ter resposta para as suas perguntas. Entende? Só vim para cá por viver, sem um propósito. Você não é um erro, você não é uma experiência. Você é um grande propósito que Deus se reuniu entre Ele, Jesus e o Espírito Santo. E tem essa resposta para você. E nós vamos continuar aqui buscando resposta, trazendo as respostas para nós, para a nossa vida. E se Deus, que é Deus, grandioso como Ele pensou de que maneira que Ele ia nos fazer para nos colocar nesse mundo como um benefício para essa terra, para nós invadirmos os lugares, o campo de futebol, a medicina, o sistema de escola, de ensino, as igrejas, as pessoas que buscam a resposta. Nós estamos aqui para trazer resposta para esse sistema deste mundo. O mundo é um sistema. O mundo não é a Terra. O mundo é o sistema. E se um homem, que é um homem, ele consegue fabricar uma caneta. Quando ele fabricou essa caneta, ele sabia. Ele teve uma ideia e ele achou uma necessidade. E depois ele teve uma ideia. E ele fabricou essa caneta com benefício para nós. E que benefício, né? E ele botou uma tampinha também nessa caneta, porque ele sabia, eu nem sei. Eu acho que serve para mim colocar na bolsa e não pintar minha roupa. Pode servir para muitas outras coisas, eu não fui buscar. Entende? Eu só ia falar de qualquer coisa, mas como eu estou com a caneta na mão, eu resolvi já falar da caneta. Entende? Então, essa caneta tem benefício. Mas a pessoa que criou isso aqui, ela teve uma ideia. E dessa ideia, ela criou essa caneta. E isso aqui tem um propósito. Se uma caneta tem um propósito, você acha que nós não temos um propósito nessa terra? Não, nós temos um propósito. Nós somos muito mais do que uma caneta, nós somos muito mais do que um carro. Nós somos muito mais do que uma bicicleta, nós somos muito mais do que uma fábrica, muito mais do que um óculos. Gente, olha o benefício de um óculos. Entende? Então, as pessoas que criaram isso são feituras de Deus. Nós que somos criativos, eu entendi tão rapidamente a ideia de Deus, porque eu faço modelagem e eu costuro. E para mim deixar uma peça pronta, primeiro surge uma ideia, uma criatividade, eu desenho aquela peça, faço molde e depois eu costuro aquela peça. Quando ela está pronta, ela alcançou o propósito que eu queria. E assim nós somos nesse mundo, nós viemos para alcançar o propósito
do qual Deus sonhou para nós. Então busque o seu propósito. Não passe pela vida. Não vale a pena nós só passarmos por aqui sem cumprirmos. Não importa a idade que você está. 60, 70, 80 anos. Olhe e vê se ainda dá para você cumprir o seu propósito. E não lamente. Converse com quem você puder conversar. E uma das coisas que eu quero que você faça é passe essa mensagem para frente. Quantas pessoas que não encontraram o seu propósito e não sabem por que vieram para cá? Compartilhe com outras pessoas. Ame levar a palavra, ame levar o conhecimento avante, para que nós juntos possamos crescer. E eu quero ver se daqui para frente a gente consiga falar exatamente do reino. Eu estou com muita sede de falar para vocês sobre o reino de Deus, que foi isso que mudou a minha vida. Isso aqui mudou a minha vida. Mas, gente, saber qual a ideia que Deus teve quando Ele nos criou é muito importante. E eu quero dar boa noite para vocês, agradecer a atenção e agradecer àqueles que estão ouvindo essa palavra. Muito obrigada. Uma boa noite e um bom descanso a todos. Beijo.